Sejam bem-vindos ao podcast O Futuro da Educação, um programa do canal Atividades que Conectam, onde a gente convida vários profissionais da educação, agentes da educação, para discutir como que a gente pode fazer uma melhor educação para o futuro. E hoje eu estou aqui com a Andressa Proença, que é educadora há 11 anos, especialista na educação infantil, que desenvolve um projeto muito legal na rede pública de Florianópolis, e hoje ela é nossa convidada. Obrigado por estar aqui, é uma honra ter Obrigada, você. é uma honra para mim. Ai, que bom, fico muito feliz. Que bom que você passou aqui em São Paulo e a gente conseguiu marcar essa entrevista. Então, falei todos os seus cargos, toda a sua experiência, que é muito grande. Mas quem é a Andressa sem falar o que ela faz? Quem é a Na Andressa fila do pão? na fila? Quem é a Andressa na fila do pão? Sem Ai, falar a sua ai, profissão, ai. sem falar o que você faz, como é que você se apresentaria? Olha, eu sou uma criaturinha curiosa. Uhum, Me defino assim. Não gosto de me encerrar, né? uhum, Em nenhum rótulo, em nenhuma definição, mas eu acho que eu sou um ser muito curioso, que gosta de aprender constantemente, de se reinventar e acho que tem uma criança interior muito forte dentro de mim, assim. E isso uhum. me ajuda muito com o meu trabalho com as crianças. Com certeza, né? Uhum. Curiosidade é essencial para qualquer pessoa que trabalha na educação, não só na educação, mas para a pessoa estar aprendendo na vida o Sim, tempo inteiro, né? No mundo sim, mudando tanto, a curiosidade é super importante. com certeza. E você estar conectada com a sua criança é muito bom, né? Porque é triste os professores que perderam essa conexão e mantêm o contato com as crianças sem estar ligada neles mesmos, né? E é uma pergunta que eu sempre faço e vou começar fácil para você, super fácil. Para você, Andressa, o que que é educação? Como é que você vê isso, né? Vamos Bem começar fácil. já. A gente trabalha com educação, mas na hora de falar, assim, né? Aham. Educação é que é muito, né? Não pensando só num sistema de ensino, uma instituição, Uhum. assim, né? Educação é uma ideia de que é a todo momento, a todo instante, em todas as relações. Uhum. É, não é uma preparação para a vida, como diz Dewey, fala isso, né? Não é uma Uhum. preparação para a vida, é a própria vida. Então a gente aprende a todo momento, né? Aham. Educação, só que aí tem a educação mais formal, Formal, né? Sistema. sistematizada, Aham. institucionalizada. Aham. E hoje em dia você atua na rede pública, né? Mas eu fiquei sabendo, você me mostrou que é um colégio bem diferente, é um lugar bem diferente, né? Onde que você está fazendo o projeto hoje em dia? É, eu trabalho num local um pouco diferente mesmo, que é o único local lá na ilha de Florianópolis que não tem uma estrada para chegar. Então, a gente leva 2 horas e meia pela trilha, ou chega de barco. E Aham. aí eu vou de barquinho todo dia e eu trabalho num local onde tem muitos nativos da Aham. ilha ainda. Porque Florianópolis já é uma mistura, né? Acho que tem mais gente de fora do que quem realmente nasceu lá. Ou então pessoas que nasceram mais recente, né? Entendi. E onde eu trabalho é uma comunidade nativa de pescadores e a escola tem um diferencial de que muitos pais foram da mesma sala em que eu estou trabalhando com as crianças agora. Entendi. Então, por exemplo, quando tem festa da família, eu vejo as fotos dos pais das Paz. crianças que estão comigo, né? E é uma relação diferente, né? Hoje em Uhum. dia é meio difícil encontrar uma escola assim. Então, a própria relação da comunidade, a relação dos pais com a escola já fica diferenciada, Aham. né? E eu gosto muito de trabalhar lá. Eu pedi remoção, inclusive, para ficar lá com essa comunidade e tenho conseguido fazer um trabalho muito legal. Talvez exatamente por causa disso, por causa Uhum. desse diferencial. Sim, e essa conexão, né? Se você se identificou, achou Isso, legal. também. Quanto tempo você tá lá? Nessa comunidade agora eu vou pro terceiro ano. Aham. Uhum. E como que é trazer outras propostas ou projeto diferente de educação? Não, a escola educação infantil não só um lugar para deixar, não só como creche, mas como um lugar Não de é um estímulo. depósito. Ah, Então, eu entrei numa sala em que, por exemplo, estava uma professora há mais de 30 anos. Então, caramba. todo mundo ali estava muito acostumado com um estilo de trabalho, né? Então, os pais pegavam muita referência da época deles. Uhum. Como que era estudar, como que era fazer parte da educação infantil
no período deles. E eles trazem esse olhar para agora. Então, Uhum. quando eu entrei lá, foi um estranhamento muito grande. Aham. Tipo, todo mundo estranha quando chega Aham. alguém nova numa escola onde tem pessoas trabalhando há muitos anos, né? Né? Tipo, qualquer nova pessoa já muda o Uhum. quadro ali, né? Muda, muda. E como é que foi a recepção dos pais, a reação dos pais, tipo, um Assim, exemplo. é interessante porque eu trabalhei em outras escolas e que tinha muita rotatividade de Uhum. criança. Então, Florianópolis, por exemplo, no norte da ilha que eu já trabalhei, tinha famílias que ficavam 3 meses para tentar a vida, para Uhum. trabalhar só na temporada, deixava a criança, trocava. Eu Aham. ficava o ano inteiro com trocas de criança. Então, esse ambiente é muito diferente. É, e os pais, muitas vezes, quando você chega com um trabalho diferenciado, eles levam um tempo para te entender, porque eles vão buscar as referências que eles têm. Então, o que é trabalhar com educação infantil, eles ficam com aquela pressa para a criança ser alfabetizada, tem Uhum. uma ideia Aham, tradicional, de sim. antiga, de bolinha, de papel crepom com Aham. feijãozinho, e aí você chega, com EVA, e Uhum. aí você chega com ideias de fazer coisas diferentes, e eles levam um susto. Então, quando os pais começavam a me entender, eu já estava no final do ano. Uhum. E E aí, aí que eles começavam a me entender, eu né? já tinha que ir ou para outra Mudar a escola ou turma. mudar de sala. E aí agora, pela primeira vez, eu tô conseguindo dar essa continuidade. Aham. Por estar nesse ambiente que está favorecendo isso, né? Eu continuar na mesma escola, então eu tô trabalhando com. Eu vou agora, terceiro ano, trabalhar às vezes com as mesmas famílias. Às Aham. vezes o irmãozinho da criança que Ah, já já estudou, conhece, né? que eu já trabalhei. Então, agora os pais estão me entendendo. Então, esse ano passado, eu acho que foi um ano de mais, que eu senti mais reconhecimento do Ah, meu que bom. trabalho, de ser compreendida. Aham. Porque os pais começam a entender o que você quer Uhum. dizer. Então, eu tenho tentado muito fazer um trabalho em que eu consiga fazer, não só a criança aprende, sabe? Aham. Tipo, todo mundo aprende junto. Sim. E os pais estão aprendendo também, eles vão entendendo esse novo olhar Uhum. necessário, né? Que a criança creche, tipo, a creche tem sido muito Desvalorizada. Hum. desvalorizada, é um depósito de criança, é assistencialismo, é um lugar de tá alimentado, tá Aham. trocado, tá E tá limpinho e limpo, acabou. e aí começa, eles acham que começa a ter uma certa importância quando vai pro Aham. fundamental. E eles não têm noção de que, meu Deus, pra Uhum. mim, que aquilo ali é a base de tudo, né? Até os Aham. 7 anos. E é muito maravilhoso ver, porque é um turbilhão de neurônios, Aham. a criança absorve tanto e ela cria tantas bases nesse período para depois de questões emocionais, de questões que são Aham. muito importantes para o resto da vida delas. Aham. E não só essa questão, a pressa em aprender a ler, Uhum. escrever, sabe? Sim. Tem uma É, fixação pelo conteúdo e tem. alfabetização É porque é uma herança dessa escola tradicional, né? conteudista, né? Aham. E você já falou um pouco, mas o que você diria? Qual a importância da educação infantil de estimular bem uma criança para o desenvolvimento dela depois? Qual seria a diferença de uma criança que foi bem estimulada e uma que não foi na educação infantil? Como é que você É, vê? tem também uma questão que às vezes tem uma visão que é um pouco distorcida dessa ideia de estimular. Hum. A criança curiosa por Vai. natureza, Aham. né? Ela é cientista por natureza. Aham. Ela tá o tempo inteiro fazendo experimentos, ela é muito curiosa. E muitas vezes, tipo, é só um ambiente que favoreça Uhum. isso, né? Que dê espaço para isso, Uhum. que não pode isso. E Aham. não, às vezes a criança não precisa de muito estímulo. Aham. Aliás, ela já recebe estímulos demais, é excesso de Ah, estímulo. sim, o problema é outro hoje em dia, né? A É criança, tipo, verdade. ela acaba não sendo protagonista, né? Que é uma Aham. palavra que todo mundo Tá fala em agora, alta. mas é exatamente isso, porque a Uhum. criança ela fica muito passiva. Então, tipo, ela tem muito brinquedo que faz tudo, que pisca, que pula. O brinquedo brinca O sozinho. brinquedo brinca Você só precisa sozinho. deixar ele brincar lá. Sim, então a criança não é protagonista Aham. no brincar, né? Aham. Então, muitas vezes, um ambiente, tipo a natureza, por exemplo, é riquíssima. Aham. Ela não precisa de muito estímulo. Aham. Ela vai criar, Sim. ela vai fazer experiência, ela vai se desenvolver na relação entre as próprias crianças. Tem um desenvolvimento muito grande, né? Aham. Social, emocional. Porque, por exemplo, a criança sozinha dentro de casa, é,
ela às vezes não é provocada emocionalmente, né? Aham. Igual Só tá acontece sozinha. questões em que o pai fala, nossa, mas em casa meu filho não é assim. Não, Claro! não Aí eu falo, vivencia, em né? casa tem alguém que vai arrancar o Brinquedo brinquedo da dele mão não dele? vai, né? Tem alguém que, né? Então, tipo, é muito aprendizado, é Aham. choro, é tombo, E faz parte. faz parte, isso é Então, aprendizado. é muito mais um ambiente seguro e propício para ela experimentar e estar Isso, ali fazendo o que quiser do que a gente se preocupar isso. em fazer um estímulo proposital, assim. Isso. Só que não é também tipo, deixa Largar, solto. É é. porque daí eles ficam assim, tá só brincando. Aham, Mas tem que ter um olhar para esse brincar. aham. Então você prepara um ambiente em que favoreça brincadeiras que gere aprendizado também, né? Entendi. Qual é o limite, então, de deixar ela explorar por si e você estimular Aí propositalmente? que Como é tá a que você diferença de encontra? um olhar que muitas vezes alguém não entende, mas, por exemplo, o professor tá ali, não faz nada, a criança tá só brincando e ele tá lá. Não é, tipo, é Uhum. anos de estudo para você saber o momento certo, às vezes, de intervir numa Ah, brincadeira. Às vezes você vai trabalhar um processo de que a criança tá aprendendo ali numa brincadeira, aham, né? Então, o cuidar é muita coisa. aham. E aí, esse estudo de trabalhar com a criança e a experiência que vai gerando esse olhar, assim, para Sim. saber quando intervir, que tipo de ambiente favorecer, Aham. e os projetos, né, que são Sim. criados com as crianças. Então não tem muito o que fazer. É a experiência que vai dizer quando intervir ou não, como que fazer essa mediação, né? Não, é o olhar do educador, né? Sim. Uhum. E você me disse que a educação infantil tem uma outra questão que, né, é a educação misturada com o cuidado também, né? Como que é lidar e quais você Uhum. vê as dificuldades de fazer o educar e o cuidar junto? Na educação infantil tem muito isso, né? Que o educar e o cuidar andam junto, né? Porque é um ser ainda Uhum. dependente, Uhum. né? Tem um auxílio ali do adulto, né? Uhum. E, e aí, então, é diferenciado, né? Sim, sim. E mudando um pouco de assunto, hoje em dia a gente está vivendo, a gente até conversou no outro dia, um mundo de tanta transformação, tanta Sim. abundância, e o que a criança aprende hoje, daqui a 5 anos já vai estar provavelmente atualizado. Como que é educar um serzinho para um mundo que você nem sabe como vai ser? É exatamente isso que eu gostaria que os pais entendessem. Tipo, a gente prepara crianças para um mundo que a gente não sabe ainda, né? Uhum, Você prepara para um futuro que você uhum, não conhece. Então, o que a gente percebe é que esses saltos exponenciais que a gente tem agora a partir desse mundo tecnológico exige uma educação diferenciada. uhum. Você tem que sair daquela ideia conteudista, a ideia de decorar, ideia de aprender coisas que uma máquina vai poder fazer, né? Então, tipo, valores que antes eram dados na educação, uma hierarquia para É, estudos, onde sim, mata. matemática, física, Aham. química e exatas, por exemplo, estava Em muito. alta. E valorizava muito essas capacidades, por exemplo. Agora a gente vê que tá se Sim. invertendo, né? Aham. A galera das artes, a questão Do emocional, do né? emocional, inteligência emocional, criatividade, porque tudo é muito rápido, Uhum. profissões a todo momento Nascem e some morrem, né? e novas surgem. Então você tem que preparar crianças curiosas, Uhum. com capacidade de adaptação, não sei se é o termo Aham. mais certo, mas De adaptação, que é. saiba lidar com isso, né? Aham. Com essa instabilidade toda, que esteja preparada para se reinventar, porque aquele mundo mais sólido dos Aham. nossos pais e avós Já já não era. existe mais. Não. A gente vê essa valorização de alguma das matérias porque antigamente, né, ainda na verdade antigamente não, o teste de QI avalia matemática e linguagem só, basicamente, com tantas outras possibilidades, E né? uma máquina, Uhum. tipo inteligência artificial, vai vir e, tipo, não é necessário essas decorebas que a gente teve que Aham. fazer na escola. A Aham. ideia de decorar, gente, Não faz sentido nenhum decorar hoje nome em de dia. rio. Decorar, decorar tanta É. coisa que depois a gente tem a tecnologia
agora para responder tudo. Então, até o papel do professor fica alterado, né? Ele se Total. altera. É um professor do devir, assim. A Aham. gente tem que estar aberto para se construir junto. Uhum. Porque a nossa profissão também está se reinventando, né? Aquela escola do passado que, meu Deus, resistiu até agora, graças a Deus não vai existir mais, né? Aham. Porque é totalmente incompatível com o tempo que a gente vive. Aham. E essa ideia de decorar Não faz sentido uma nenhum. máquina vai resolver muitas contas, vai Quanto- fazer tudo. Então não é essa capacidade que a gente precisa em, como é que é? Em tempo em terra de robôs, quem tem coração é rei. Então é coisas mais humanas Aham. mesmo que a gente tem que fortalecer, Sim. que é o que a máquina não vai substituir a gente. Sim. A gente já falou de curiosidade aqui, mas quais outros valores ou habilidades você vê que compõem isso que a gente precisa desenvolver? É a criatividade, a inteligência emocional, meu Nossa, Deus esses do três céu. são inquestionáveis, né? É. Criatividade, Meu Deus. Pra mim é no inteligência topo. emocional. É criatividade e inteligência emocional para conseguir se sustentar aí bem pro que vem pra Sim. frente, né? A gente Sim. sabe que em 20 anos é muita profissão que vai sumir. Tem pessoas que estão ainda se inscrevendo em cursos Que já de graduação vão morrer, né? que já tem gente sendo demitida, que a máquina já está substituindo. A gente vê isso, né? A gente E é triste, né? disso. Uhum. E a gente falou de super estímulo, né? Que hoje em dia tem muita informação que estimula muito as crianças, então a preocupação não é necessariamente em estimular, mas fazer o ambiente seguro. E se a pessoa não tiver uma inteligência emocional, com tanto estímulo, vem a ansiedade, depressão, Sim, né? Surge disso, não saber lidar com esse excesso de estímulo e possibilidade, de mudança, é né? o excesso de estímulo. É verdade. E não saber lidar com essa instabilidade mesmo que tá vindo. Os jovens de hoje não estão sabendo lidar, né? A gente tá vendo que tá difícil. Sim. A gente tá sabendo lidar? Às vezes eu me pergunto se tá funcionando, né? Né? E como que você vê, como que foi a sua educação e a educação que você gostaria de promover para as pessoas? Que você vê as diferenças? Tá, então, eu acho que fui muito privilegiada. Eu fui pra escola só depois dos 6 anos. E eu falo que eu sou privilegiada mesmo porque eu acho que se eu tivesse ido desde pequenininha na escola em que eu teria sido totalmente formatada, talvez. Enquadrada, podada em relação à criatividade. E eu tive esse brincar livre. Entendi. Né? Porque meus pais não se preocuparam em me mandar pra escola e hoje eu agradeço muito. Era uma ideia de que a mãe ficava em casa, então podia cuidar dos filhos, não precisava mandar pra escola. E foi ótimo, porque aí o mundo era meu quintal. Os quintal, terreno baldio, telhado de casa e dos vizinhos, era o meu universo. Então era tipo backyard, digamos assim, né? Então, eu acho que muito do que eu mantenho hoje, essa relação forte minha com a minha criança interior, com a infância, e muito do que eu faço com as crianças é por causa disso. Hoje você acha que tem uma super proteção? Ou não? As crianças não têm o mundo como quintal, tanto, né? Tá super urbanizada, não sei. Depende. Depende, é muitos lugares, porque o né? Brasil, meu Deus muito do céu, grande o são continente. vários países dentro de um só, né? Então, tem criança de apartamento, que não tem essa oportunidade, mas, por exemplo, onde eu trabalho, que é um caso diferenciado, as crianças, por isso que eu amo tanto também aquele lugar, as crianças têm isso, sabe? A escola fica na beira d'água, elas entram na água, elas correm pra brincar, não tem nem rua que passa carro, né? Então elas vão na casa de todo mundo, e todo mundo meio parente, então tem aquela coisa ainda de vó, de tia, e todo mundo cuida de todo mundo. É lindo, é um privilégio. E o que você faria, o que você poderia dizer para alguém que está numa escola bem fechadinha, que é aquela caixinha com os muros altos e não tem isso? Como é que poderia promover uma educação mais desse por vir do devir? É muito difícil, né? Porque como que você vai provocar curiosidade numa criança se você não tem? Então passa muito pela transformação do professor, né? Primeiro o professor tem que mudar a visão. O professor tem que ver essa mudança necessária, ele tem que se transformar, ele tem que buscar essa formação continuada, que é muito importante, não estagnar.
e ficar atento com o que está acontecendo, né? Porque eu Aham. vejo que tem muitos professores que não. Parece que quando a gente começa a falar sobre esses Aham. assuntos, tipo, Fica desinteressado, você tá é. doida, tipo, tá inteligência artificial, os Que empregos vão isso? sumir, tipo, mas eu olho para minhas crianças assim, eu Aham. sei que elas daqui a um tempo vão estar Vivendo outra coisa. passando por isso, Uhum. que E, elas vão estar procurando esses trabalhos, tipo, se vendo nessa situação, uhum. né? Vão criar novos Com trabalhos. certeza, né? E quando virou essa chavinha pra você, você percebeu que você tinha que ressignificar algumas coisas, continuar aprendendo, que o mundo tá mudando. Como é que foi essa mudança pra você? Você Eu acho que consegue para pensar? mim foi um tanto natural. Eu acho que foi um caso diferente, assim, por eu Uhum. ter essa curiosidade, sempre tive essa sede Uhum. de aprender. Então, quando eu entrei para o universo da educação, eu estava constantemente procurando, é, procurando Uhum. conteúdos, né? Então, eu Uhum. gosto de saber o que está acontecendo em vários países. Uhum. Então, eu tenho muitas referências de fora, né? Às vezes os pais não sabem. E às Uhum. vezes nem valorizam porque é escola pública, mas eu tenho muita referência que eu peguei da Itália, que eu peguei da Uhum. Austrália, que eu peguei de vários locais. Aham. Então o professor tem que estar atento, não pode se encerrar. É, Tentar. na construção, né? É. É, você falou da Itália, de outro lugar. Dá um exemplo dessas referências, né? Pra alguém que Ah, estiver tá. ouvindo Por pra... exemplo, eu acho que quem é do meio da educação já conhece bem, principalmente da educação infantil, que é Reggio Emília, né? Uhum. Uma cidade na Itália onde depois da guerra todo mundo ali viu a importância de se educar, Uhum. a importância que é educar um ser humano, assim. E aí, aquela cidade, as famílias, todo mundo pegou junto para reconstruir. Então, eles foram reconstruir a escola também. E aí, aconteceu de, naquele local, eles darem muita importância, compreender a importância da educação infantil. Uhum. Então, lá tem centro de educação infantil que é referência para o mundo, assim. Aham. Muito, muito Aham. conhecido. Quem é da É, educação infantil conhece. entendi como é que E chama a cidade e o Reggio movimento. Emília. Ah, tá. Reggio Emília. Se eu pôr isso no Google, eu vou Reggio saber. Emília, aham, educação Perfeito. infantil, Reggio Reggio Emília que Emília. vai aparecer. E lá eles têm muito essa coisa da experiência, né? Da Aham. criança ser provocada, de outra visão, assim. É uma visão que compreende essa importância da Uhum. infância Sim, para o desenvolvimento humano, entendi. no total, né? Essa base, quanto que ela é importante. E mudando um pouco de assunto agora, eu perguntei um pouco da sua educação. Você consegue lembrar de alguns momentos marcantes, alguma coisa marcante que foi importante para você, quando você estava sendo educada, tanto pro bom ou pro ruim, alguma coisa que você fala, minha Olha, muito educação foi ruim. assim. Muito ruim, mas é por isso mesmo que hoje eu tento É, fazer diferente. é, Quando eu penso em escola, me dá uma tristeza. Porque, sério, eu nunca gostei da escola. E eu acho Aham, que esse é o diferencial. Talvez se eu tivesse sido formatada, aham, gostado, eu não ia estar é, querendo fazer diferente. Foi exatamente porque eu não gostei. não pode ser Como assim, né? diz o Mujica, Aham, tem uma frase que ele fala, né? Às vezes o bom é ruim, às vezes o ruim é bom. Então, exatamente, o ruim foi bom agora, porque eu passei por educação tradicional, nunca me identifiquei. Hoje eu consigo compreender que talvez eu me enquadraria num outro tipo de escola, uma escola talvez alternativa, que se chama, uhum, né? Quem tenta fazer diferente fala que é alternativa. Mas aquela escola tradicional eu nunca me enquadrei. Então eu nunca gostei realmente da escola. uhum, E o aprender passa muito pela emoção. A criança tem que se emocionar, ela tem que se interessar para ela aprender. aham. Então, por isso que tem a resistência tipo, não gostar da escola, de tirar nota ruim. Aí vai virando uma bola de neve, porque a própria criança acha que ela não é inteligente, por Né? exemplo, que ela não Não aprende. sente Mas aprovada em nenhum momento. mas na verdade não passou pelo interesse dela. Aham. Ninguém Ela nem se preocupou com o interesse dela, né? Na por isso que verdade. é tão bacana trabalhar por projetos, Aham. porque a criança ela vai o projeto que parte do interesse da criança, que assim os projetos que eu Uhum. realizo é parte
do interesse ali das crianças. Aham. A gente constrói junto. Como é que você provoca nas crianças elas demonstrar os interesses delas e como que Aham. você coloca isso para dentro do seu Então, por projeto? exemplo, tem muita escola particular, a maioria eu acredito que, pelo que eu conheço, tem muitas escolas particulares que vêm com essa ideia, principalmente escolas pequenas, com uma ideia de que a professora tem que chegar com o projeto pronto. Tem Aham. professora que repete o mesmo projeto Isso. todo ano. Uhum. Meu Deus! Apostila! Aham. Socorro! Então você não consegue partir do interesse da criança dessa forma. E onde eu trabalho, eu tenho muita liberdade. Na rede pública de ensino, lá de Florianópolis, a gente tem os NAPs, que é a gente tem alguns, a partir do referencial nacional Uhum. curricular para Sim. educação infantil, cada prefeitura, Pode cada cidade desenvolver. constrói também Seu as pro- suas aham. linhas, né? Então eu tenho que dar conta de algumas linguagens, né? Aham. Linguagem matemática, Aham. linguagem oral, escrita, desenvolvimento corporal, Aham. né? Psicomotor. É muita coisa, tipo, social, relação com a natureza, tem várias questões. Só que a partir disso, eu posso construir um projeto da forma que eu Uhum. quiser, Sim. desde que Aham. tenha Sim. essas coisas ali. Eles falam o quê e te dão um Só que como, eu né? posso O fazer do como jeito é que eu seu. quiser. Isso é maravilhoso. Então, tipo, também por não ter essa coisa, às vezes, de uma escola particular, que tem um diretor ali em cima e que tá te exigindo um projeto pronto quando você entra e que você tem que seguir uma apostila. Não, então eu chego e eu consigo passar um tempo, quando eu recebo as crianças no começo do ano, conhecendo elas primeiro. Uhum. Né? Então a gente vai desenvolvendo um trabalho, vai conhecendo as crianças e ali você vai nos seus Levantando, registros percebendo. pedagógicos, você vai fazendo um levantamento dos interesses da criança. Aham. E aí ali surge, o ano passado mesmo, nossa, surgiu muito rápido. No começo, assim, quando eu gosto muito a gente trabalha fazendo roda de conversa com as Que bom. crianças e ensina para eles processo de votação. Tenta Deve fazer ser. assim, tipo democracia, muito bonitinho. E ensina eles também a exercitar a voz deles, né? Uhum. Então é muito legal, porque eles depois que eles entram no ritmo, eles sabem que eles podem dar ideia. E que o Uhum. professor às vezes vai pegar aquela ideia e Aham. ou então botar em votação para o Aham. grupo. Então, no começo do ano foi às vezes uma ideia de tipo, ó, a gente vai, uma coisa muito simples, a gente vai decorar a nossa porta. A Aham. partir dali, que ideias que vocês acham que vocês acham que a gente poderia fazer para decorar a nossa porta? Ah, escolher um nome para turma. Ali começa um processo de votação. Isso já era um aprendizado Aham. gigante para uma criança pequena. Entender um processo de votação. Por que aquele nome que eu dei não ganhou? Uhum. Às vezes uma criança muito pequena não entende. Ela chora Aham. Frustra ali. quando o nome dela. Então, começa desde aí, é muito aprendizado o tempo todo, né? Uhum. A partir de a ideia das crianças darem ideia de decorar uma porta, começam, coloca isso, coloca aquilo. No fim, acabou saindo, tipo, vamos fazer um barco gigante. Esse barco vai ter céu, o céu vai ser dia, vai ser noite, a gente vai estar no mar. E aí no fim a gente acabou virando a turma toda virou piratas. E aí virou os Piratas Aventureiros, que foi o nome que eles votaram, depois de muito trabalho Né? de Imagina. sugestões de votação. Teve votação para os mascotes da turma, e aí nisso veio a ideia de dar a volta ao mundo. Uhum. E aí vem a fantasia, que é muito usada na imaginação, porque é muito lúdico, e a gente deu a volta ao mundo. A gente montava com lençol e cadeira, montava um barco dentro de sala, botava um som de ranger de navio, Aham. e coisa mais fácil é a criança embarcar junto, né? Aham. Então, tipo, tá vendo uma onda gigante? E assim a gente ia, a gente atravessou o Oceano Atlântico, a gente foi pra África, e aí nisso vai sendo traçado todo o Aham. projeto.
Aí a gente acabou traçando o projeto, que a gente ia dar a volta ao mundo. Até dezembro eu tinha que dar conta de dar a volta ao mundo com eles. Aí começa a ser um projeto Sim. mais, né? Que a gente tem que ter o nosso planejamento. Formalizar, fazer tem que ter um cronograma. Só que as crianças vão entendendo isso. Entendi. Você constrói junto com elas. Elas vão aprendendo como se constrói um projeto. Entendi. Isso é muito rico. Isso. E elas sabem que elas podem dar ideia para construir. Então, tipo, eles chegam assim, prof, eu tive uma ideia. Tipo, isso é maravilhoso. Sim. Você só consegue isso porque você conseguiu construir junto com eles um Construir ambiente junto seguro. com eles. E o interesse, e aí o aprendizado. Porque passa pela emoção. E aí... E aí é assim que Sim. meu Deus, aprende mesmo. E eu vi o material que você produziu depois do ano, o projeto ficou muito bonito, né? Dá pra eu mandar foto, quem sabe, pra não, eu posso colocar no vídeo, que ficou muito bonito. Algumas fotos. E para você, qual a importância de manter Você falou de manter os registros pedagógicos. Na educação. É muito importante. Tipo, para a educação infantil, o professor tem que fazer um registro, né? Até porque a nossa avaliação com as crianças não é por nota. Ainda bem, né? Não é por nota que se avalia as crianças. Então, é um registro do que aconteceu. A partir dali vai vendo também o que deu certo, o que não deu. Porque você pode planejar e não necessariamente vai acontecer. Sim, tipo, com certeza. Você tem que estar aberto para isso. Eu posso fazer todo um planejamento para aquela semana, só que eu vejo, eu sinto que as crianças não estão naquele... Não é para acontecer. Então, tipo, muitas vezes vai ser prolongado ou vai ser alterado, então tem que ter esse registro. E esse registro também é depois para eu poder fazer o registro do projeto para os pais. E isso é muito importante para os pais entenderem, porque é diferente da escola, que tem nota, que tem prova. Você entrega o boletim e seu filho Como é é que eu vou explicar para os pais o que está acontecendo? Tem criança que não chega em casa e não consegue falar. Contar. Eu tava dando a volta ao mundo, como é que a criança de 5 anos... Tem criança que conta, tem criança que não conta. Eu vejo isso muito em reunião de pais. Tem pai que fala, nossa, eu não sabia que tinha acontecido tudo isso. E, tipo, pelo registro, isso é muito importante. E também é uma forma de valorizar o nosso trabalho. Porque é ali que o pai vai ver. Sim. Né, o trabalho que é feito. Então, esse registro para ter esse diálogo com os pais também. Então, também foi uma coisa que eu fiz de diferente, que é tipo esse informativo, porque é um jeito de chamar atenção para os pais. É como se fosse um jornalzinho colorido, diferente, em que vai... E aí eu comecei também a tentar mandar durante para os pais. Então, por exemplo, eu fiz uma pasta, e aí eu dou, por exemplo, 20 dias para ler e devolver. E acrescento mais folhas. Aí vai e devolve, acrescento mais folhas. Aí os pais começam a acompanhar o que está acontecendo, começam a se interessar. O diálogo em casa fica mais rico com a criança, porque ela começa o pai sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, o pai sabia que a gente estava na Europa. O pai sabia quando a gente estava na China, né? E aí ele se envolve, né? Isso, e daí os pais se envolveram, foi muito bacana. Muito bacana mesmo, porque daí, por exemplo, como era um grupo de piratas e tal, teve um pai, por exemplo, que ele fez com a filha em casa, com a pequena dele, de 5 anos, um mapa de caça ao tesouro. Aí, quando ele trouxe para a escola, aconteceu de, tipo, uma prof, amiga, que ela me substitui durante o meu período de hora atividade, durante a semana, ela também, tipo, isso que é a importância dos professores trabalharem junto, ela recebeu aquele mapa e na hora ela teve a ideia, vamos executar. Ela teve uma ideia de organizar, a gente tinha construído um baú em sala, ela pegou, colocou coisas dentro, escondeu atrás da igreja, que tem lá na comunidade, e já traçou tudo, organizou, e eles foram fazer a caça ao tesouro a partir do mapa que o pai mandou. Olha que fantástico. E aí, eu colocando isso na narrativa, por exemplo, do informativo, os outros pais também, tipo, que legal. Vejam a abertura, Vê a abertura para eles também participarem. E daí a coisa só vai melhorando, só vai... né? Muito bacana. E quão rico é pra criança, né? Vivenciar uma caça ao tesouro que faz junto da matéria, mas foi o pai que sugeriu, né? Muito legal. Muito legal. Muito legal. Os registros também são legais para colocar as falas das crianças. Né? É muito bacana. Várias pérolas, né? Imagino que deve sair. A gente... É super difícil trazer uma nova proposta, novos projetos para educação para primeira infância, né?
E mais ainda deve ser fazer a transição, né? Porque a educação, a primeira infância tem muita possibilidade de fazer diferente, eu vejo. Isso. Mas o ensino fundamental 1 é super sistemático, né? Já começa a entrar no sistema bem padronizado. Como que você vê essa transição? Isso está sendo um desafio lá na rede. Uhum. E tanto que é um interesse da prefeitura, inclusive eles estão agora querendo fazer um livro sobre isso. Estão pedindo para a gente enviar relatos para eles para realizar essa construção. Estão fazendo cursos de formação continuada na rede que a gente tem para exatamente trabalhar isso com os professores. A criança da educação infantil, quando ela vai pro ensino fundamental, pro primeiro ano, pra primeira série, ela não deixa de ser criança depois das férias, Uhum. né? Então ela teve ali todo um processo de educação infantil que tem essa abertura lúdica de aprender brincando, e aí de repente passa as férias, ela entra no ensino no primeiro salinha, ano, tem que sentar carteira. bonitinho. Meu Deus, né? Tipo, ela não deixou de gostar de brincar, Uhum. Muitas vezes ela não deixou de ter aquele sono no meio no da meio da tarde, aula. que ela tinha um momento de descanso na educação infantil. Medo da professora nova, sei lá, um monte de coisa Ela muda. não consegue ficar sentada numa carteira. Eu lembro quanto que eu sofri. Eu lembro que eu passava pelo parquinho, que eu ia quando era no pré. Uhum. E aí depois, quando eu ia pro primeiro ano, eu passava com aquela cara de tristeza, tipo, olhando pro meu parquinho, que eu não podia ir mais. E eu tinha que ficar sentada. E aquilo, gente, eu lembro, eu tinha muita aflição. E pra piorar, eu estudei num colégio de freira. Uhum. Que tinha que usar saia. Então, no inverno, a gente tinha que usar meia calça de lã, assim, porque não podia usar calça. Então, tinha que ser meia. Uhum. E aquilo me Incomodava, coçava e era frio. E era uma tortura ficar sentada naquela mesa. Uhum. É muito difícil para uma criança ficar sentada. E daí você imagina a dificuldade de um professor que ele tem, tipo, toda a pressão de que os pais querem que a criança se alfabetize urgentemente, porque essa pressão já começa na educação infantil. Eles já não entendem, tipo, eles acham que a criança tá só brincando, porque eles não entendem, né? Então, eles já ficam meio frustrados porque a criança não aprendeu a ler na educação infantil. Quando chega no primeiro ano... Aí tem que ser agora, agora. Assim, é agora. Então, é aquela pressão em cima da criança. Se você perguntar para qualquer criança do primeiro ano o que ela acha que ela vai ter naquele ano que se inicia... Ela vai dizer assim, tipo, eles parecem um robozinho, gente, dá uma dó. Que eles vão estar ali para aprender a ler e escrever. E todos eles vão falar porque escutaram em casa. Agora você vai aprender a ler e escrever. E é uma dó. E aí, muitas vezes, o professor do primeiro ano, do fundamental, não teve essa formação. Por exemplo, eu tive a minha especialização, eu escolhi... Tanto durante a pedagogia, eu escolhi a linha da educação infantil, porque eu peguei um currículo antigo. Hoje em dia você sai com tudo, né? Educação infantil, anos iniciais, orientação, supervisão, tudo. Mas antes eu tinha que escolher uma linha só. E meu interesse desde o começo foi educação infantil. Então eu escolhi, depois fiz a especialização também para isso, mas... O professor do primeiro ano, ele não tem. Então, tipo, ele pega aquela criança, uma vez eu vi uma professora falar que ela falava assim, minha sala não é zoológico, porque tinha criança que ficava imitando patinho. Gente, brincando. A criança pega um lapisinho e qualquer e coisa... vira um aviãozinho. E tipo, e eles querem que a criança preste atenção. Coitado do professor também, porque é desgastante muita coisa. Pra ele também. Imagina um professor que muitas vezes tem uma sala com quase 30 crianças e ele tem que alfabetizar, tem toda aquela pressão dos pais em cima. E a criança nessa transição, a professora ficando louca. A diretoria também colocando pressão na sala. É muito difícil também ser um professor do primeiro ano. É muito difícil. Para lidar com os pais... A criança que não consegue parar sentada, e aí ela muitas vezes, às vezes até tem esse entendimento de que ela gostaria de não forçar a criança a ficar sentada o tempo inteiro. Mas... Só que daí, nesse trabalho de transição, é pensar sobre isso mesmo. É pensar que não é depois das férias que a criança vai estar sentada numa carteira, que ela vai ter... Vamos pensar o espaço da sala também.
na educação infantil tinha um tapete para roda, tipo, vamos continuar fazendo mais um tempo esse momento de roda, vamos colocar alguns brinquedos, vamos dar um tempo para a criança brincar também, e vai sendo gradativo. Não precisa ser de uma vez, né? Não pode ser, né, gente? Não pode ser. E você falou de toda a pressão, toda a dificuldade que os professores enfrentam, né, nessa transição. E o que motiva você ainda estar sempre fazendo, inovando e fazendo o seu projeto na educação? O que você poderia dizer para um professor que está passando por dificuldade, mal pressão dos pais, pressão da sala, pressão da diretoria? O que faz você continuar, acordar cedo ali e com força fazer a diferença na sala? Pois é, né? O professor também tem que acreditar nisso, né? Ele tem que mudar a chavinha também de compreender que essa educação é desapegar dessa figura, às vezes, de professor que ele construiu. Detentor do conhecimento, de tudo mais, Tem né? que Que desapegar. é facilitador, eu tô no Tem que meio. desapegar, né? Tem vários termos, né, É. que se usam hoje em dia e tem muitas discussões sobre isso. Tem professor que fica apavorado com essa perda dessa ideia de professor, né? E não é uma questão de perder a figura do professor, de enfraquecer a figura do professor, mas é que é necessária essa mudança. Compreender essa mudança e tá aberto para se transformar junto. Todo mundo tem que mudar o tempo inteiro hoje em dia, Sim. né? Não E tem mais muita, essa. e aí a necessidade da formação continuada, né? De estar se reinventando junto, né? De estar atento a isso, a essas mudanças, né? E você fazendo esse projeto maravilhoso aí dos Piratas Aventureiros, né? Como é que você tá fazendo uma ponte? Como é que você pode estar fazendo um trabalho junto com os professores do primeiro ano, desse outro momento? Sim, esse ano passou, foi um ano muito bacana, onde eu consegui, comecei dentro da sala, eu comecei a pegar, por exemplo, professores que trabalham com as crianças, que tem professor de dança, lá tem um diferencial da gente também ter uma professora de espanhol, aí tem professor de educação física, então eu comecei a puxar eles, né? Eu comecei a falar, por exemplo, já que a gente ia dar a volta ao mundo, ia passar por vários continentes, eu conversei com a professora, por exemplo, de dança. E falei, olha, a gente iniciou um projeto assim, a gente tá indo pra África, só que a gente vai passar por outros continentes. O que você acha de eu te mostrar o projeto, você vê por onde a gente vai passar e você consegue organizar também o seu planejamento, o seu projeto, o seu planejamento, pra gente falar uma linguagem parecida, bem transdisciplinar, assim, para tudo ir agregando e fazer mais sentido e ser mais significativo para a criança. E foi maravilhoso, porque a professora de dança começou junto. Por exemplo, a gente estava na África, ela buscou danças africanas. E assim foi, em todos os lugares, né? E o professor de educação física também. Em cada lugar que a gente tava, tipo, na África, nossa, a África, meu Deus, rendeu tanto que eu vi que eu podia ficar um ano só na África. Foi difícil sair da África. Tipo, teve a amarelinha africana, que era diferente, e mamba, acho que era. Algumas brincadeiras que ele trouxe também, e assim foi. Dos outros continentes. A professora de espanhol também foi muito bacana. Em cada continente ela via se tinha algum país que falava espanhol. Foi muito legal. E você teve abertura? Como é que foi falar isso com os outros professores? Foi muito legal, porque o professor, quando começou a acontecer, eles viram a empolgação das crianças, porque elas estavam interessadas. Então foi muito legal, todos os professores gostaram. Entendi. Eu acho, pelo menos. Pareceu, né? Que foi muito bacana. A professora de dança, ela procurava as danças, apresentava, e as crianças super felizes, porque elas estavam pesquisando aquele país. Tudo fazia sentido. Tem a ideia também de falar sobre as crianças pesquisarem, né? Porque as crianças também participaram, elas também realizaram pesquisas, os pais pesquisaram, isso foi muito rico. E aí, com o fundamental, foi bacana, assim, porque comecei a realizar troca com elas. Falei que eu estava na África, por exemplo, ou então na Europa, e a professora falou, nossa, eu também estou trabalhando isso, com o quarto ano, por exemplo. Lá é uma escola pequena, que é até o quarto ano, né? Então, a professora, aí veio a ideia, tipo, o que você acha das crianças do quarto ano apresentarem, tipo, para eles, olha só,
já é uma aprendizagem, né? Eles organizarem o pensamento, ter uma empatia ali, de pensar em como que eles apresentariam, de que linguagem que eles Aham. usariam, que coisas que seria interessante apresentar para crianças pequenas do que eles conheceram naquele país, naquele continente. Uhum. E aí, por exemplo, foi muito bacana, porque daí teve crianças do quarto ano, do primeiro ano, que também colocaram no projeto deles essa relação com o Com os pré, mais novos. com os pequenos. E eu trabalho com um grupo misto, né? Uhum. Lá é diferente também. Eu tenho crianças de 4 5 6 anos numa mesma sala. Mas foi muito lindo, tipo, ver dessas crianças pequenas falando para eles coisas que eles aprenderam daquele continente, por exemplo, da África, Uhum. e as crianças do quarto ano falando para os pequenos o que eles aprenderam e eles fazendo troca. E troca assim, ó, tinha hora que troca Aham. legal, Sim. falando o que eles aprenderam, por exemplo, sobre escravidão, o que aprenderam sobre várias coisas. Aham. Enriquecedor para todo mundo, Muito né? bacana. E daí aí foi muito bacana, porque daí as professoras também, todo mundo gostou, né? E Aham. todo mundo aprendeu. Os professores aprendem, as crianças aprendem, os pais Aham. aprendem. E foi muito rico. E aí a ideia é continuar fazendo Aham. essa ponte, Sim. intercâmbio de Sim. saberes. Meus parabéns. Como é que você se sentiu de conseguir conectar os Foi muito professores, os legal. pais, todo Foi mundo muito no legal. mesmo projeto? Inclusive, aconteceu também da gente se conectar com um professor de outra cidade. Jura? Sim, eu tenho uma amiga que ela é professora também de educação infantil em Brusque. E aí fazia muito tempo que a gente estava pensando em trocar alguma figurinha, sabe? Uhum. E aí esse ano aconteceu. Tipo, ela estava fazendo um projeto lá em que falava muito sobre brincadeiras, tinha a ver com cultura, né? Brincadeiras dos pais. E aí começou a aparecer os pais trazerem referências culturais. Então, tipo, teve pai que trouxe referência lá do Psiníquel, que é um Papai Noel do mato da cidade de Guabiruba, ali do lado de Caramba. Brusque. É porque ali tem uma região de muitos alemães, né? Aham. E aí eles trouxeram esse psiníquel, que é um monstrengo Aham. do mar, bem assustador, mega assustador. Papai Noel do Mar. Aham. E aí é muito legal pesquisar sobre isso, porque eles tinham medo Uhum. do Papai Noel do Mato, porque os pais ameaçavam eles, né? Ah, Dizendo vai que chamar, não sei. isso, se não se comportou. É. Eles ofereciam uma madeira, chupeta, prometiam que entregava o Aham. Papai Noel do Mato. E daí ela estava trabalhando isso com os pequenos lá. E aí veio a ideia da gente fazer, já que eu falei pros meus, que eles surgiram pergunta de como é que nós surgimos aqui depois dos índios. E então que a gente que veio muito imigrante pro Brasil, né? Que a gente Uhum. veio espanhóis, vieram portugueses primeiro, vieram Aham. e foi indo. E aí vieram alemães e tudo. Sim. E aí foi muito legal porque daí deu para fazer a troca. Ela falou lá para as crianças que tinha em Florianópolis a cultura do boi de mamão, que é uma cultura muito forte, inclusive a minha escola é referência, tipo, porque a escola tem desde pequenininho, desde bebê até as crianças do quarto ano, eles crescem aprendendo a fazer isso. Então eles perdem a vergonha, eles fazem um teatro, Uhum. uma apresentação folclórica do boi de mamão lá. É fantástico. Aham. Os pais faziam, as crianças Sempre fazem, é cultural é já. cultural. E, inclusive a escola é chamada para apresentar Entendi. fora. Todos E vai juntos, os todas as séries, ou onde. Aham. sério, pequenininho Aham. entra Aham. e aí eles vai ficando tão natural Aham. que eles entram e eles Aham. fazem. Aham. E aí veio a ideia de a gente começou a se comunicar com as crianças de lá. A Uhum. gente fez chamada de vídeo, a gente Uhum. conversou com elas, as nossas crianças conversando com Conversaram as com outras as crianças. outras. Os pais daquelas crianças ajudaram a construir psiníquel para dar de presente para as nossas crianças. As nossas crianças fizeram um bonequinho de E boi pra de dar. mamão para dar para Que eles. legal. E eles vieram, uns toquinhos, umas crianças de 3 aninhos vieram de ônibus Tal. de Brusque até Florianópolis Uhum. para conhecer a apresentação do boi de mamão Aham. e trouxeram Os psiníquel pra presentinhos. gente. E um Aham. psiníquel de verdade, que foi um homem
que ele trabalha lá, tipo, voluntários, né? Tem uma Uhum. associação de voluntários em Guabiruba para ajudar a manter essa cultura. E ele se ofereceu, achou muito bacana, foi junto. Chegou o Psiníquel lá, minhas crianças já estavam preparadas para não Apavoradas, infartarem. Matar do coração. Teve todo um preparo, eles mostravam vai ser fantasia. assim, vai vir, o bichão vai vir Isso, aí. então para eles não se assustar, deram chupeta, deram uma Aham. madeira, foi coisa mais linda. Tipo, tinha criança na minha sala que foi assim, vai lembrar pro resto da vida, porque foi um momento dele desapegar da chupeta. Aham. E aí teve essa troca, muito incrível, assim. A Uhum. gente, as nossas crianças apresentando para eles, então, nossa, um intercâmbio cultural, assim, de crianças Né? pequenas. Que Muito legal. legal, muito. Meus parabéns, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada. A gente vai terminar o primeiro bloco. E você, educador, a gente conversou aqui. Lembre-se que você tem que virar chavinha, tem que estar sempre aprendendo, né? Despertar a curiosidade, a criatividade e a inteligência emocional nas crianças. Muito obrigado por ter assistido esse podcast, O Futuro da Educação. É um diálogo, então deixe os comentários no canal do YouTube e vamos trazer sempre vários educadores de várias linhas, vários agentes aí do sistema educacional para a gente construir junto o futuro da educação, perfeito? É isso aí. Muito Vamos obrigado, juntos. vamos junto. E até mais. Até.